Meninas, boa noite novamente, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí também pelas redes sociais, que vão assistir essa aula depois. Hoje nós falaremos sobre a Revolução Verde, né? Dando uma sequência e um pouco à temática que nós estávamos acompanhando, falando ali de reforma agrária, falando ali de agricultura, falando ali de transgênico e tal. Então, Revolução Verde nada melhor do que complementar essas aulas anteriores que nós havíamos dado para vocês, tá? Então, é um assunto interessante, é um assunto legal e importante no ponto de vista tanto histórico, cultural, tanto também no ponto de vista prático, que é o intuito de vocês nos vestibulares e no Enem, porque é um assunto que comumente aparece nessas provas. Então, é interessante, pelo menos, que nós saibamos um pouco aí o básico, né, sobre esse tema, sobre esse conteúdo, beleza? É o que a gente vai ver aqui. Então, eu sempre trago algumas definições para vocês, para ficar salvo, né? E depois, lá para frente, lá no Classroom, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para todos vocês, tá bom? Para vocês terem acesso e terem esse material como se fosse realmente uma apostila. Então, a Revolução Verde, aí a gente tem uma definição, representa um conjunto de inovações tecnológicas que tem o intuito de melhorar as práticas agrícolas, né? Que teve o intuito de melhorar as práticas agrícolas. O primeiro país a aplicar essas tecnologias foi o México, porque iniciou-se lá, tal, porém, assim, a gente recorda de outros países, principalmente os Estados Unidos, onde se iniciou realmente, né, com proporção. Aqui é a origem mexicana, porque o governo mexicano, né, historicamente, a gente vai ver, fez ali o inicial junto com os especialistas da época, né? Mas depois ele se desenvolveu por todos os outros países e tal, e ficou conhecido no mundo todo essa revolução, né? Vamos dizer assim. E que ela aumentou a produção de alimentos significativamente, né? Não só essa criação de tecnologias, mas realmente na prática passou-se a produzir mais alimentos a partir da Revolução Verde. Então, a gente tem outra definição, não, um outro conteúdo aí com um pouco de escrito, né, um pouquinho maior, mas naquele sentido para ficar salvo para vocês. Mas basicamente, o que, que foi? A origem em si foi depois da Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945. Basicamente, o contexto histórico, isso vocês verão melhor, né, na parte de história e tal, mas o contexto histórico da Revolução Verde é muito simples. Imagine-se o mundo depois da Segunda Grande Guerra e ele praticamente todo destruído, ou pelo menos os países ali que estavam envolvidos nessa Segunda Grande Guerra, todos destruídos, com muitas mortes, cidades destruídas e tal. Então, muitas pessoas, boa parte da população, passava fome devido a essa, você sabe, um país que passa por uma guerra, ele não passa imune, mesmo que ele seja vitorioso. Ele sempre vai ter diversos e diversos prejuízos, vamos dizer assim, né? Um país que passa por uma guerra, ele sempre vai trazer com ele vários prejuízos. E nesse momento, boa parte da população passava fome, tinha dificuldades. Então, passou-se a entender que precisava-se de mais alimento, ou seja, precisava-se de uma maior produção de alimentos. Porém, isso entendendo que as áreas, né, não aumentariam consideravelmente. Então, precisaria produzir mais no mesmo espaço de terra. E é isso que se buscou. Então, de que forma que se buscou? Por meio da tecnologia. Porque aquela produção tradicional, aquela produção que eu passei para vocês na aula anterior, agricultura familiar, tração animal, né, arado ali com tração animal, sem preocupação com a qualidade da semente, com a qualidade
de qualquer outro insumo que esteja ligado à agricultura. Então, eles entenderam que, ó, a gente precisa produzir mais, né? De que forma? Inserir a tecnologia no campo, tá? Aquilo que se tinha nas indústrias, passaram a, olha, a gente precisa ter um processo agroindustrial aqui no campo, a gente precisa produzir mais, precisa ter mais tecnologia. Então, vários pontos passaram-se a ganhar tecnologia, a se modernizar em vários fatores, tá? E como eu havia falado dessa questão da fome, né, o intuito inicial, entenda-se, né, de princípio era esse o intuito, de acabar com a fome, ou pelo menos diminuir a fome consideravelmente, principalmente em algumas regiões que tinham uma maior dificuldade, vamos dizer assim, como a África subsaariana e a Ásia Meridional, né? Países mais pobres, regiões mais pobres que tinham também essa dificuldade, além da própria Europa, da própria América do Norte, que sofreram com essa guerra, tá? Só para não passar em branco, eu quis colocar aqui para vocês, aqui eu vou ter que expandir um pouco a tela, porque tem uma tecnologia aqui, como na Revolução Verde, eu ver as tecnologias, aqui também tem uma tecnologia muito nova de passar imagens no mesmo slide, né? Então, primeiro aqui, a África subsaariana, só para não passar em branco, né? Seria essa, abaixo ali, né, do deserto do Saara, essa região aí mais amarela, né, um bege e tal, é uma região considerada África negra, né, que é populações aí, países majoritariamente negros, né, e ali acima países mais com uma população, uma cor um pouco diferente. Essa é a África subsaariana, que sofria muito com a fome, né? Então aí aí é o deserto, né? Então abaixo dessa região toda vermelha é praticamente a África subsaariana, que sofria muito naquela época com a questão da fome, ok? E aqui a Ásia Meridional, praticamente composta por esses países, né? A gente às vezes não sabe muito bem onde fica o Nepal, o Butão e tal, mas ali próximo da Índia, acho que fica mais fácil da gente entender um pouco, né? A Índia ali na Ásia, aquela pontinha ali de baixo. Então, essa seria a Ásia Meridional, que também passava por dificuldades, passava pela fome, né? Então, o intuito inicial foi esse de abastecer, foi esse de produzir mais alimentos para acabar com a fome. De que forma que eles fizeram isso? Então, praticamente aquilo que eu falei, eles queriam pegar o processo industrial, aquela tecnologia, e passar ali para o campo. Então, introdução do processo industrial no campo. De que forma? Por alguns fatores. Primeiro, mecanização, tá? É a chamada mecanização agrícola. Hoje nós estamos no ápice da mecanização, né? Mas entenda-se, antes se tinha, igual eu falei com vocês, a agricultura mais tradicional, agricultura sem tecnologia. Então, para você arar uma terra, você precisava de um boi, você precisava de um cavalo que puxava o implemento, né? Uma pessoa atrás plantando, né? Então, toda aquela dificuldade, toda aquela problemática na hora de jogar um fertilizante, algum adubo, alguma coisa que na maioria dos casos nem existia, né? Nem se aplicava. Também toda aquela dificuldade, questão de plantas invasoras, né? As plantas chamadas plantas daninhas eram retiradas também manualmente. Então, tudo era muito difícil. Então, a mecanização agrícola veio para modernizar. Então, onde se tinha, precisava de 100 pessoas, 200 pessoas na mão de obra, um tratorista ali que conduzisse aquela máquina, fazia todo aquele trabalho em muito menos tempo. Então, você ganhou tempo, você ganhou tecnologia, você ganhou uma melhor produção, porque a máquina acaba sendo muitas vezes mais precisa que o próprio ser humano. E, obviamente, as consequências dessa mecanização a gente fala numa outra hora, tá? As consequências sociais, beleza? Que é muito importante. Mas falando especificamente aqui da mecanização voltada ali na Revolução Verde. Então, a Revolução Verde trouxe a mecanização agrícola, tá? A modernização
nessa área, tá bom? Deixa eu só ver aqui se o Matheus não está conseguindo entrar. Acho que ele entrou agora. Beleza. A mecanização agrícola. Depois vieram os fertilizantes químicos, né? Depois, modo de falar, né? Vieram praticamente um pacote tecnológico. E nesse pacote havia os fertilizantes químicos, né? Então, passaram, porque, naturalmente falando, o que disponibilizava nutrientes às plantas era o próprio solo. O solo é um banco de nutrientes, né? Então, ele tem nitrogênio, ele tem fósforo, ele tem potássio, cálcio, magnésio, enxofre, os macronutrientes, os micronutrientes disponibilizados à planta, a planta consegue se desenvolver. Porém, existem solos que tinham um desequilíbrio nutricional, que tinham um déficit nutricional de alguns nutrientes. Então, eles passaram a compreender: vamos fabricar esses fertilizantes, né? Vamos produzir esses fertilizantes sintéticos e produzir os fertilizantes químicos. Esses fertilizantes foram cruciais para que essas plantas pudessem produzir mais. Então, entra naquela história. Se antes eu produzia 2.500 quilos de soja por hectare, com fertilizante eu conseguia produzir 3.500. Então, eu produzi mais no mesmo espaço de terra. Agrotóxicos, a mesma coisa, tanto para a questão das plantas invasoras, tanto para a questão das pragas, né, dos insetos que causam danos às plantas, e eles prejudicavam muito na produção. Então, você tinha perda de 20, 30, 40, 50% na produção por causa de praga. E não se tinha um controle. O controle muitas vezes era manual e tal, mas não era eficiente. Então, surgiram os agrotóxicos, foram produzidos ali e passaram a ser implementados nessas áreas e assim conseguiram controlar esses insetos pragas. As consequências dos agrotóxicos a gente fala outro dia também, que é muito importante. Tá? Eu acho que eu já até comentei um pouco já com vocês, mas também é muito importante. Mas a gente falando nesse recorte da Revolução Verde, os agrotóxicos tiveram um grande papel, né, nessa alta da produtividade, nesse crescimento da produtividade, não tenha dúvida disso. E os transgênicos também surgiram nessa época, né, nesse momento da Revolução Verde, plantas que eram resistentes, né, elas modificadas geneticamente, né, tinha um gene do inseto, de um fungo, de uma bactéria, de um micro-organismo, e conseguiram ser resistentes, enfim, são várias características. Transgênico, acho que eu vou falar uma aula específica sobre eles para vocês, porque cai também. Então, explicar como é que funciona, como é que é feito, como é que surgiu, bonitinho, mais amplo, né, uma discussão mais ampla. Mas praticamente essas tecnologias surgiram na Revolução Verde e permitiram que houvesse uma maior produtividade. Tá? Então, a mecanização agrícola, os fertilizantes químicos, os agrotóxicos e também os transgênicos, né? Tanto que hoje em dia esse tezinho representa um produto transgênico, veio de uma matéria-prima transgênica. Né? O óleo de soja muitas vezes tem o tezinho porque é uma soja transgênica. Tá? Isso a gente vai discutindo mais lá na frente. No Brasil, né, ela aconteceu durante a ditadura militar, lá na década de 60 e tal, depois ela foi ganhando um grande desenvolvimento e tal, então hoje em dia praticamente só ali a agricultura familiar e tal que se mantém um pouco mais tradicional, mais convencional, com uma agricultura mais rústica, grandes áreas, tecnologia praticamente em todas, né? Lembrando, né, da aula anterior, plantation, por exemplo, não tem todas essas tecnologias, tá? São grandes áreas, mas não se aplica nesse conceito. Mas vamos lá. No Brasil, chegou no Brasil, né? Principalmente os Estados Unidos, iniciou-se no México, mas principalmente os Estados Unidos, né? Com todas essas tecnologias e tal. E depois chegou ali na América do Sul, chegou no Brasil e tal, e foi implementado toda essa tecnologia no Brasil. Então, onde se produzia pouco, passou a se produzir mais, né? Então, o Brasil passou -se a exportar mais. E tem um exemplo aqui, eu vou perguntar para vocês, quem souber me responde, pode responder no chat que depois eu vejo. Qual bioma que é esse, né? Tem uma imagem aí, ele se parece com qual bioma? Com a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampa, Caatinga. Qual bioma que vocês acham que é essa foto? Dito isto, tá? E eu vou ver aqui o nosso horário. Temos, beleza. Respondam aí, 10 segundinhos, e eu já vou explicar. Beleza, tô vendo aqui que tem gente respondendo, é isso que eu quero.
Se responder depois eu vejo, tá? Porque eu vou falar a resposta. Vamos lá. Isso, perfeito. 3. Ok. Pessoal, esse é o Cerrado, né? Espero que vocês tenham acertado, depois eu vou ver. O bioma Cerrado. Por que que eu coloquei a imagem dele aqui? É muito interessante a questão do Cerrado. Eu expliquei lá na outra aula, mas é bom sempre reiterar. Ele era, assim, tratado como um bioma, um desperdício, não um desperdício, ele é tratado como, sim, produto de barganha. Não valia nada. Não tinha valor para os produtores, para os agricultores, para os técnicos, porque era um solo muito pobre nutricionalmente. Lembra dos nutrientes no solo? O Cerrado era um bioma, tem um solo ali por ser muito arenoso e tal, todas aquelas questões que a gente já falou. Ele tinha poucos nutrientes, além de ser um solo ácido, muito alumínio e tal. Então não dava para plantar. Plantava-se, mas não produzia e tal. Com a Revolução Verde, com fertilizante químico, com correção, calagem, gessagem, né, tecnologia de correção do solo, mecanização, transgênico e tal, ele passou a ser um grande bioma para a produção da agricultura, para produzir alimento. Ele passou a ser visto com outros olhos. Hoje em dia, é uma grande invasão no cerrado da agricultura e da pecuária, porque o solo, a partir do momento que você tem tecnologia para oferecer à planta todas as condições para o seu desenvolvimento, aquele bioma, aquele solo passa a ser muito interessante. Porque se eu pego o solo do cerrado, planto lá, coloco a sementinha e planto, provavelmente não vai se desenvolver tão legal. Porém, se eu faço uma correção do solo, tá, com calagem, gessagem e tal, faço uma adubação com os nutrientes que precisa, faço qualquer questão estrutural do solo, né, reforma do solo, arado, gradagem e tal, que seja qualquer mecanismo, qualquer prática ali, eu consigo produzir muito. Então, o Cerrado é um exemplo histórico, é um exemplo claro do que foi a Revolução Verde no Brasil, tá? Antes não se produzia no Cerrado, era tratado aí como descarte. Pô, me dá 1 hectare dessa terra boa aí, que você tem não sei aonde, eu te dou aqui 100 hectares do que eu tenho no Cerrado, porque não vale nada. Hoje em dia já é o contrário, né? Vale muito, muita gente quer terras lá e vale bastante, tá? Então é um exemplo do que foi a Revolução Verde no Brasil, que é o nosso Cerrado. Obviamente, eu vou comentar um pouco por cima, mas é uma questão muito importante. E eu falo que eu vou comentar um pouco por cima, porque eu vou falar especificamente dos transgênicos, por exemplo. Vai ter um momento que eu vou falar um pouco da questão ambiental. Então, isso tudo eu vou falar detalhadamente, porque é importante e cai no Enem, no vestibular e tal. Mas de uma maneira geral, né? Não se tinha a ideia do que a Revolução Verde traria de malefícios, tanto na parte social, né, desemprego e tal, tanto na parte ambiental, tá? Principalmente ali produtos defensivos agrícolas, né, que são os inseticidas, os herbicidas e tal, que trariam consequências negativas, né, ao meio ambiente. Não só esses produtos, mas também algumas práticas que não são sustentáveis, né, como você sempre está mexendo ali no solo, gradiando, arando e tal, também não foi um ponto muito interessante. Na questão social, eu falei do desemprego, um exemplo claro disso é a mecanização agrícola, tá? Antes se tinha 100, 200 pessoas para colher café, antes tinha para plantar, para semear, para adubar. Chegou a máquina, ela faz o serviço de 200 pessoas num tempo muito menor. Então, uma pessoa qualificada, né, qualifica-se ali a mão de obra, aquela pessoa precisa saber mexer naquele maquinário e tal, operar aquele maquinário, aquele implemento, e aquelas outras 100 pessoas que não tinham uma mão de obra qualificada, né, não tinham conhecimento técnico, elas passam a ficar desempregadas. E isso gera-se toda uma questão social que a gente vai ver nas próximas aulas, porque está totalmente relacionado também com a Revolução Industrial, também com êxodo rural, enfim, isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas.
Mas entendam, a Revolução Verde, apesar do nome verde, e nós associamos o verde com uma questão ambiental legal, uma questão sustentável, não foi bem assim, foi uma revolução insustentável, tá bom? Só para a gente associar. Eu coloquei esse slide aqui para a gente associar que a Revolução Verde, ambientalmente falando, não foi sustentável. Ok? Tranquilo? Então, Revolução Verde, de forma resumida, surgiu lá depois da Segunda Guerra. A origem no México, mas se cai alguma coisa nesse sentido, não cai, mas a origem no México. Tecnologia, tá? Mecanização, fertilizante, defensivo agrícola, chamado agrotóxico, transgênico, para produzir mais no mesmo espaço de terra. E se produziu mais. E aí, o principal ponto para a gente finalizar que eu queria falar. O intuito inicial era acabar com a fome naquelas regiões e naqueles países que estavam destruídos pela guerra. Isso aconteceu? Não. Até hoje a gente tem fome. Esses países, como a África, o Brasil, eles conseguem produzir para se sustentar. Não tenha dúvida. O que eles produzem consegue abastecer a sua população. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o que a gente produz, na África principalmente, fica na África? Não fica. Exporta. Então, se os Estados Unidos chegou essa tecnologia, por exemplo, dos Estados Unidos para a gente, não foi para abastecer nossa população brasileira. Foi para abastecer o próprio Estados Unidos, a própria Europa. Isso aconteceu com o Brasil, com a África, com a Ásia. Então, a fome continuou, a pobreza continuou, tá? Então, não foi... O intuito inicial foi a questão do combate à fome, porém, acabou-se ali beneficiando praticamente poucos ali do Brasil, da África e tal, e muitos, a população desses países mais desenvolvidos, desses países mais ricos. Além de a África, por exemplo, produzir para abastecer sua população, porém, boa parte vai para exportação, o outro restante ali não é uma agricultura diversificada, é aquela monocultura que a gente fala. Ah, planta só soja, só milho, porque vai exportar. Porque tem interesse comercial, tem interesse estrangeiro, interesse externo. Então não adiantou muito nessa questão Revolução Verde e ela não cumpriu o seu papel inicial, que era acabar com a fome. Esses países subdesenvolvidos continuaram passando fome, a população continuou passando fome, porque o que se era produzido nesses países, na maioria das vezes, boa parte, era exportado para fora. Então, além dessa questão ambiental, também tem essa questão social, que a Revolução Verde não cumpriu o seu papel. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui, tá? Para a gente encerrar a nossa aula. Obviamente tem muitas mensagens aí, a gente vai dar continuidade, beleza?